Bom, gente, vamos falar agora sobre suicídio. É um assunto que é complicado de falar, as plataformas até que meio que acaba que censura esse tipo de conteúdo, né? Mas é um mal necessário. E a gente vai falar agora sobre um palestrante aí que falou sobre o suicídio e ele dá uma orientação aí sobre o tema. Vamos ver. O suicídio é o ato em que a pessoa tira a própria vida, causando um grande impacto na sociedade. E para que as pessoas não tenham este pensamento, palestrantes vão às ruas para dar orientações e apresentar dados sobre a causa. Então, a importância de falar sobre o Setembro Amarelo é porque a gente traga um mês, né, dentro de uma perspectiva, mas que a gente possa agir e fazer, pensar sobre ele o ano inteiro, né? Dadas as estatísticas que nós temos no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, no Brasil, né? No Brasil nós temos, em média, 38 suicídios por dia, anualmente. Aproximadamente 14 mil suicídios, né? Onde esses suicídios eles atingem a maior parte da população masculina, né? E houve um crescimento entre adolescentes, né? Então a gente chama atenção para os pais, mães, tios, tias, irmãos, né? Para esse público de 15 a 19 anos de idade, que foi uma taxa crescente aqui no Brasil, né? Ou seja, a gente percebe que hoje no sistema cultural da sociedade há uma predominância, né, de adolescentes em aparelhos celulares, em jogos, né? Usufruindo de jogos nos celulares. Então, muitas vezes, esses jogos, né, levam a uma perturbação mental, a um transtorno mental, a um vício, né? E aí pode ocasionar, né, a questão da ideação suicida. Segundo dados informados, a maioria das pessoas que tiram a própria vida são homens. E de acordo com a palestrante Juliana, a principal causa é a cultura social. É a questão do público masculino atingir a maior parte, é que nós temos uma educação errada, social e culturalmente relacionada ao público masculino. Como? Como é que vem essa educação errônea, né? A gente foi criada e cresceu ouvindo o quê? Que homem não chora. Então, os homens crescem com esse tipo de educação, sem poder falar sobre os seus sentimentos, sem poder mostrar contra toda a sua fragilidade, né? E aqui eu faço um apelo a todo mundo. Antes da gente achar que um homem é homem, a gente precisa entender que um homem é um ser humano. E nós, enquanto seres humanos, nós somos dotados de sentimentos de tristeza, de alegria, de calmaria, de estresse. Então, assim, a gente precisa acabar com esses rótulos, né, que foi construído com o machismo estrutural, né? Acabar com esses rótulos de que homem não chora, de que homem não fala das suas dores, né? Quando a gente fala das nossas dores, quando a gente compartilha nossas dores, nós estamos apenas dizendo que nós somos seres humanos e que estamos vivos. Então a gente precisa normalizar que homem pode pedir ajuda, que não é sinônimo de fraqueza pedir ajuda quando o homem está passando por uma depressão, por um vício, por uma síndrome do pânico. Outra causa que preocupa a sociedade são os suicídios após a prática do feminicídio. Nesta, 2 vidas se perdem. E para evitar este tipo de transtorno, é preciso trabalhar o controle das emoções do indivíduo. A questão também do suicídio, né? Nós tivemos 2 casos recentes aqui na Paraíba, a motivação do feminicídio, seguida de suicídio, que é quando o parceiro mata a companheira e em seguida se suicida. Agora, no mês de setembro, nós tivemos o caso em Belém, aqui na Paraíba, e nós tivemos o caso em Santa Rita, né? Então, ou seja, é preciso trabalhar, né, a questão das nossas emoções, né, elas precisam ser colocadas em primeiro plano, elas precisam ser trabalhadas. Até porque, do ponto de vista do desenvolvimento humano,
Não tem como você ser um excelente pai, uma excelente mãe, um bom profissional, um bom indivíduo na sociedade, se você não trabalha as suas emoções. Então a gente precisa normalizar isso, que a gente trabalhar as emoções, trabalhar as nossas emoções, buscar ajuda terapêutica, não é sinônimo de loucura, não é sinônimo de que a pessoa é doida, muito pelo contrário. É um sinônimo de fortaleza, porque se eu me reconheço, se eu aceito que eu preciso de ajuda, que eu preciso de uma cura, eu transformo essa situação para uma questão positiva, para um lado positivo, porque tudo começa com a aceitação. Assim, para que a sociedade venha construir um conhecimento contra o suicídio, as instituições que trabalham com as orientações e cuidados ao ser humano vai de encontro às pessoas, levando o conhecimento certo. Então a gente precisa normalizar essa situação, né, na sociedade. Precisamos quebrar, porque isso é visto como um tabu, né? Não poder falar do suicídio é visto como um tabu. Só que enquanto cientista social, eu falo, enquanto a gente não compartilha informações e conhecimentos, enquanto a gente não traz as temáticas à tona, pessoal, não tem como existir transformação. Porque como é que nós, enquanto sociedade, queremos transformação se a gente não fala sobre aquela dor, se a gente não fala sobre aquela ferida, se a gente não trata aquele problema, aquela situação, todo e qualquer desafio, problema, situação, só tem uma solução quando a gente expõe aquilo. Então a gente precisa expor isso para toda a sociedade, convidar toda a sociedade a vir falar, trocar informações conosco, né? Estarem atentos, né? A acolherem essas informações para saberem também acolherem outras pessoas, né? A gente sair da posição de julgadores para ser indivíduos acolhedores, mais empáticos, mais empáticos, né, e mais compreensivos uns com os outros, porque aí a gente transforma. Então tudo que a gente debate, discute, a gente consegue transformar. Por quê? Quando a gente traz as temáticas à tona, os temas à tona, a gente tem como o quê? Amadurecer as nossas ideias quanto a essas questões. E uma vez que essas ideias, esses temas como o suicídio são amadurecidos, né, são desenvolvidos dentro do seio social, a gente tem como ter um desenvolvimento de cura social também. Que baita profissional, né? E que importante falar sobre esse assunto aí. Parabéns aí.